Seja bem-vindo ao Espaço Saúde. Eu chamo-me Moisés Chical, estarei consigo todas as segundas-feiras a partir das 20h30. Vamos debater diversos temas ligados à saúde, pois a saúde é um bem que não se compra, não se vende em qualquer lugar. Então hoje falaremos de um tema de extrema importância, em que fica ligado, não se desconecte, não venha se desconectar nem por um instante, porque na verdade eu sei que poderá lhe fazer muito, mas muito bem. Então, esse programa também vem para, no entanto, mudar a tua vida, né, ligado à saúde, e não só chame, partilhe, converse e diga ao vizinho, ao teu conhecido, que a TV Nova Vida agora tem este programa especificamente para a saúde. No entanto, eu tenho o meu convidado. Ele chama-se Dr. Walter de Albuquerque. Ele é farmacêutico, pesquisador de diversos temas ligados à saúde e também ele é naturopata, ou seja, pesquisador também da medicina integrativa. Então, eu quero já saudar muito boa noite, Dr. Walter. Muito obrigado, boa noite, sim. Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Ok. Como é que te sentes, né? Ficar aqui logo neste espaço saúde, onde vamos abordar um tema, né, de extrema importância. Antes de eu, porém, falar aqui nos nossos telespectadores, né, que são conceitos revolucionários da hipertensão arterial. Bem, eu tive um contato com alguém que falou que a hipertensão arterial normalmente está também na lista de uma das doenças que mais mata pessoas a nível do mundo. Então chamou-me a atenção quando o doutor trouxe esse tema. A princípio pode, na verdade, dizer praticamente onde trabalha e como é que te sentes mesmo. Bem, eu trabalho como médico naturopata em várias clínicas e não só também, como já disse, sou pesquisador na área, já estou nisso há algum tempo e, na verdade, eu me sinto bem a estar aqui na TV Nova Vida, neste programa belíssimo e magno, com o meu caríssimo homólogo Dr. Moisés. Sinto-me lisonjeado em estar aqui. É um programa novo e espero que esse programa venha abençoar todas as famílias ouvintes da mesma TV, né, que é a TV Nova Vida. E espero contribuir o máximo para que isso se torne uma verdade pública, uma verdade para cada angolano. Ok. E por que logo, né, sendo o primeiro programa, achou por bem escolher esse tema? Bem, por quê? Porque a hipertensão arterial é uma das doenças que mais mata no mundo, se não mesmo a doença que mais mata no mundo. Por quê? Porque a hipertensão arterial abrange aproximadamente 40% da população adulta a nível do mundo. E dos 40% da população adulta a nível do mundo, 12% chegam a óbito. O que quer dizer que a hipertensão arterial é uma doença que nós temos que ter muito cuidado e tomar as decisões ou as precauções ideais para o nosso corpo não ser acometido por esta doença, por esta patologia. Doutor. E havia feito uma pergunta que creio que já estou a responder sobre o impacto que a hipertensão tem a nível do mundo. Como já disse, 40% da população a nível do mundo e 12% de morte em relação ao número de mortes por doenças, porque as causas da hipertensão, ou seja, as mortes causadas por hipertensão podem vir também por outras complicações como doenças do miocárdio e não só, que podem desencadear a morte do paciente. Doutor, ora bem, agora diz lá, acho que o doutor, nós começamos, a pergunta seria a seguinte, a primeira pergunta, o que é hipertensão arterial? Bem, como disse, o objetivo é trazer aqui uma nova visão sobre a hipertensão arterial, mas a hipertensão arterial, ela era definida, podemos assim dizer, por causa da nova abordagem que vamos trazer aqui, ela era definida como a resistência vascular periférica nas artérias. É dessa forma que era definida a hipertensão arterial. Ou seja, quando há uma resistência vascular, cria-se um débito cardíaco e a tensão sobe. Ok? Certo. E sobre as causas, anteriormente, conhecia-se apenas
6 a 8% das causas da hipertensão. Ou seja, aproximadamente 92 a 98% das causas da hipertensão eram desconhecidas. Hoje, com os estudos modernos, nós conseguimos perceber um pouquinho mais sobre a verdadeira causa da hipertensão arterial. E antigamente a hipertensão arterial ela era vista simplesmente como uma doença mecânica. Ou seja, o indivíduo, por causa do sal, porque esse é o conceito que se tinha, né? O sal, pessoas que consomem sal, não sei o que, sal, o que é o sódio. Pessoas que têm excesso de sal na sua dieta podem desencadear hipertensão. Mas esse conceito já está deitado por terra. Por quê? Porque hoje em dia pensa-se da seguinte forma: a hipertensão não é uma doença que tem uma única origem. Doutor, desculpe lá, antes de entrarmos no conceito atual, né, o conceito que o doutor trouxe, na definição anterior, tal como o doutor o definiu, disse que é uma resistência, né? Sim, resistência vascular. Vascular. Essa resistência que se refere implica dizer que a vascularização de uma artéria, é assim que se diz, Sim. ela contrai e descontrai, e quando o indivíduo é hipertenso, a artéria não consegue descontrair e contrair, ou que tipo de resistência mais ou menos que se referes quanto à circulação dentro da artéria? Bem, para que haja uma circulação sem interrupção, é necessário que os vasos sanguíneos eles estejam flácidos, para facilitar o sangue que passa, que é bombeado pelo coração. Quando a pessoa é hipertenso, cria uma resistência vascular, ou seja, os vasos sanguíneos ficam duros, ficam endurecidos. E no movimento, na passagem do sangue, o sangue não consegue... vou dar um exemplo prático, né? Você liga um motobomba. Liga o motobomba e no motobomba tem a lixo. Com certeza, se tiver lixo, o sangue não consegue passar devidamente. Ou seja, se passar, vai passar em quantidades muito reduzidas. É exatamente o que acontece com o sangue nas artérias ou nos vasos sanguíneos. Então, quando o sangue não consegue sair na velocidade ideal do organismo, então o coração cria um débito. Ou seja, ele está mandando uma quantidade de sangue através do bombeamento, mas esse bombeamento que ele está fazendo está sendo interrompido por causa daquela artéria que está dura, que não está conseguindo fazer o movimento como devia fazer. Então, este sangue, por sua vez, essa resistência vascular vai criar um débito no coração. Então, a pressão do sangue sobe, a pressão do coração sobe. E ali vem, então, esses sinais que vai depois vem os se sintomas, manifestar dores de cabeça que tem e tudo esses mais. mesmos problemas. Exato. Bem, doutor, agora, não numa nova abordagem, o que o doutor traz agora como uma nova percepção naquilo que é a hipertensão arterial? Tal como o tema que o doutor mesmo trouxe, né? Que são novos conceitos, né? Digo eu, né? Revolucionário, novos, né? Da própria hipertensão arterial. Exato. Que tipo de... A definição atual, o que é hipertensão nesse caso? Bem, antes a hipertensão, como dizia, era vista como tendo praticamente uma única origem, ou pouquíssimas origens. Hoje a hipertensão é vista como uma doença multifatorial, ou seja, é uma doença que tem vários fatores causais. Significa dizer que nós temos que fazer uma abordagem de quais são os fatores que estão causando a hipertensão. Por exemplo, estudos novos, inclusive testes feitos em ratos, descobriu-se que a qualidade dos intestinos, a qualidade do microbioma intestinal pode determinar se o indivíduo vai ser hipertenso ou não. O que eles fizeram? Eles pegaram em ratos, melhoraram a condição intestinal do microbioma do rato e controlaram a tensão, começaram a medir a tensão de forma periódica no rato e percebeu-se que os ratos que tinham desequilíbrio no microbioma tinham desequilíbrio também na tensão, e os ratos que tinham equilíbrio, ou seja, tinham um microbioma estável,
tinham também uma tensão mais estável. Daí a importância de nós darmos importância crucial aos intestinos. Há muita gente que come e pensa que o intestino é uma vala comum. Tudo é colocar nos intestinos. E esquece que exatamente nos intestinos, os estudos modernos mostram que o intestino é o segundo cérebro e a maior parte do sistema imunológico, que é o sistema de defesa, é formado nos intestinos. Então, se o teu intestino estiver comprometido, todo o teu corpo fica comprometido. Já houve casos que eu atendi de pacientes que passaram por uma simples desintoxicação intestinal, alegavam ser hipertensos. Depois de algum tempo, a hipertensão se regulou e o indivíduo voltou ao normal. O que dá a entender que o intestino é uma das bases, das causas da hipertensão arterial. E qual é a relação mais prática da hipertensão e dos intestinos? Ou seja, o que pode fazer com que, uma vez, né, o doutor já definiu sobre a microbioma Sim. que é encontrado nos intestinos, né, e que pode transcender ou causar uma hipertensão arterial. Boa. Que relação que existe então? Boa. Bem, quando estamos a falar de microbioma, o microbioma é constituído não somente por bactérias, ou seja, tem bactérias boas e bactérias más, e também tem vírus e fungos dentro do microbioma. Aqui mesmo nos nossos intestinos vivem lá vírus, fungos, bactérias e não só. Então, essas bactérias que vivem nos nossos intestinos, as bactérias más, elas criam toxinas. Essas toxinas, no caso citocina, existem vários tipos de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, uma vez na corrente sanguínea, uma vez na parede celular, elas desencadeiam um processo inflamatório das paredes celulares, o que pode influenciar no caso da hipertensão. Porque se o indivíduo tem as artérias inflamadas, com certeza ele vai ter um desequilíbrio na tensão. Então essa é a relação que existe entre o intestino e a hipertensão arterial. Exato. Doutor, para além dos intestinos, né, estarem totalmente intoxicados, tem uma das causas que podem provocar, ou que podem... Ou seja, tem mais causas, é óbvio, né? Sim, tem, e muitas. A hipertensão, na verdade, deriva-se de diversas causas, assim passa o pleonasmo. Mas, doutor, uma das causas mais comum, uma vez que o doutor definiu agora, né? Fala-se do sal, fala-se da preocupação do dia a dia, fala-se de muita coisa, né? Mas o doutor pode nos ajudar a enfatizar as causas mais principais da hipertensão arterial? Sim, posso. Como já disse no princípio, a hipertensão arterial é uma doença multifatorial, ou seja, existem muitos fatores. Podem ser até fatores sistêmicos, ou seja, existem origens da hipertensão arterial que não fazem parte do sistema circulatório. Pode vir do sistema endócrino, do sistema digestivo. Vou dar um exemplo. A testosterona. Um indivíduo com testosterona baixa, quando estou a falar dos rapazes. O que é testosterona nesse caso? A testosterona é um hormônio, okay, que está na base da função, ou seja, que está na base da função sexual e reprodutora masculina. Okay. Exato. A testosterona, quando está no nível baixo, o corpo começa a desequilibrar quanto à função circulatória, porque a testosterona também é um vasodilatador. O indivíduo, quando está com baixa de testosterona, quer dizer que a pressão arterial dele pode subir, porque os vasos sanguíneos podem criar uma resistência, podem criar um endurecimento dos vasos, por causa da falta de testosterona. Não só testosterona, como também indivíduos que têm problemas de ácido úrico, por exemplo. Mas antes de falar do ácido úrico, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de xenoprogesterona. As xenoprogesteronas são progesteronas falsas, ok? Produzidas por organismos, tanto sejam organismos vegetais, mas principalmente organismos animais.
Esses organismos animais, estou a falar daquelas pessoas que consomem bastante carne, bastante ovo, que normalmente esses ovos, essas carnes, eles embutem com nitritos e nitratos que acabam inflamando e desequilibrando a função hormonal dessas substâncias, desses produtos. Então, o ser humano consumindo aquilo, esses xenoestrógenos, esses xenoprogesteronas, eles têm a mesma característica química, okay? Ou seja, eles servem o mesmo receptor da progesterona endógena, que é aquela que o nosso organismo produz. Então, o que vai acontecer? Essas progesteronas, essas testosteronas que nós consumimos através dos alimentos, elas vão chegar até os receptores e vão cobrir os receptores das progesteronas endógenas, o que vai desencadear desequilíbrio hormonal e, posteriormente, causas como hipertensão. Doutor, fala-se muito da hipertensão arterial, muito. Sim. Acho que fala-se mais da hipertensão, mas há outro tipo de hipertensão, né? De hipertensão, Sim. ou seja, também é uma pressão, né? Sim. A tensão baixa, Uhum. né? Por que fala-se mais da hipertensão arterial do que da hipertensão? Porque é mais frequente. Sim, mas por quê? Por quê? O que é que nós devemos, o que é que o telespectador deve fazer para fazer com que, né, a atenção dele, ou seja, as pessoas não venham a ter uma pressão arterial, mas sim uma hipertensão. Ou seja, as pessoas que têm esse problema da hipertensão, a causa tem sido a mesma da hipertensão ou não? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque hoje, como disse, estou trazendo aqui uma nova abordagem. Anteriormente, a hipertensão arterial, quanto ao mapeamento da hipertensão arterial, era classificado que se o indivíduo tiver 14, ok, de 14 mmHg, que é mililitro por mercúrio, esse indivíduo é hipertenso, ou seja, ele está no nível 1 da hipertensão, que é chamada de hipertensão leve. Mas hoje existem estudos que mostram que a partir, para as mulheres, de 12 para as mulheres e 13 para os rapazes, já é considerado como pré-hipertensão. Okay? De 12 para mulheres e 13 para rapazes, já é considerado como pré-hipertensão. Hoje, quer dizer, na classificação da hipertensão. E por outra, a questão da hipotensão está intrinsecamente ligada à questão do desequilíbrio funcional do corpo, mas tudo volta muito para a questão emocional. Hoje, em tempos até, inclusive, estive a conversar com uma enfermeira e eu fui doar sangue e ela me deu a minha atenção e disse: a tua atenção está muito baixa, porque a minha atenção, normalmente a minha atenção é 10, ok? A minha atenção é 10. Se a minha atenção chegar a 11 ou baixar para 9, eu começo a sentir tonturas e o resto, todos os sintomas de hipertensão começam a vir. O que significa dizer o quê? Significa dizer que a questão da atenção, inclusive já fiz acompanhamento de vários pacientes, a questão da atenção depende muito da questão emocional do paciente. Tem aqueles que são mais fleumáticos, tem aqueles que são mais sanguíneos. Os sanguinários, por exemplo, têm a tendência de ter a atenção um pouquinho mais alta, por causa do nível de estresse, por causa do nível ou seja, o nível comportamental e emocional pode influenciar diretamente para que o indivíduo desencadeie desequilíbrio nos números. Mas o facto do indivíduo ter desequilíbrio nos números não significa que o indivíduo é hipertenso ou hipotenso. Por quê? Porque a hipertensão arterial, inicialmente, quando foi descoberta, ela era diagnosticada só através dos sintomas, porque na altura não havia máquinas, não havia o esfigmomanômetro que nós hoje usamos para medir, né, a tensão, não havia nada disso. Aliás, em 1733, a primeira pessoa que mediu, o primeiro cientista que mediu a pressão arterial, ele mediu num cavalo, porque não era permitido fazer experiência com pessoas. Ele colocou um tubo, injetou no cavalo
e adicionou um outro tubo e a pressão do sangue, a pressão que tinha o sangue, né, ele foi medindo através de polegadas e ele concluía que se o indivíduo era hipertenso ou não. Era assim que se media. Depois, a posteriori, no caso no ano de 1829, é quando se criou esse aparelho que nós temos aqui, o esfigmomanômetro, Okay. E revolucionou praticamente o diagnóstico da hipertensão. Ok? Então, a hipertensão é uma doença. Aliás, acabei me perdendo um pouquinho o fio lógico da pergunta que fizeste. Porque sobre a diferença mesmo da hipertensão e a hipotensão. A hipotensão. Certo. Bem, as causas são praticamente as mesmas. A diferença Há uma está na emoção do indivíduo. Okay. Pessoas que têm emoção, ou seja, pessoas que são muito calmas, têm a tendência de ter hipotensão. Okay. Pessoas que são muito agitadas, okay. pessoas que têm um trabalho muito agitado, pessoas que são muito sanguíneas, têm a tendência de evoluir para a hipertensão. Okay. Mas as causas desses desequilíbrios são as mesmas. Ok. Então acho que conseguimos perceber, tendo em conta a agitação do dia a dia, Sim. as preocupações, creio que leva a pessoa a ter as emoções, né, inclinadas naquilo que é a pressão estar mais um pouquinho, no entanto, alto. Exato. Pela introdução daquilo que o doutor aqui acabou de falar. Sim. Só para citar os nossos telespectadores, que na verdade nós somos a TV Nova Vida, com o programa Espaço Saúde, onde poderás sempre estar aqui, acompanhar todas as segundas-feiras, a partir das 20h30. Você é o meu convidado especial, em que estarás sempre a acompanhar esses programas. É um programa que poderá transformar a tua vida do ponto de vista de saúde e naquilo que é a prevenção de diversas patologias que podem, né, fazer com que a tua saúde venha a estar bem posicionada. Então, estou aqui, conforme eu disse, com o Dr. Walter de Albuquerque, o que está aqui a abordar um tema bastante importante, né, daquilo que é a hipertensão arterial, uma doença que ceifou inúmeras pessoas a nível do mundo, continua ceifando e, tal como já ouvimos, deriva de diversas causas, né? Cujas mesmas o doutor aqui já acabou de referenciar. Doutor, uma das causas, só para culminar nas causas, depois vamos entender um pouquinho se a única forma de diagnosticar a hipertensão arterial é por este aparelho, né, que acabamos de falar. Eu queria saber, o sal de mesa é causador da hipertensão arterial ou não? Uma vez que, pronto, às vezes encontramos pessoas, não, eu não posso usar o sal porque o meu médico, eu não posso, esse sal não, tem que ser o sal da Himalaia, alguns dizem o sal cristal, ou muitos sal que se calhar existem, que muita gente na verdade aponta, né, dizendo que pode aliviar ou ainda fazer com que o indivíduo consiga, na verdade, adquirir níveis, né, apropriados de hipertensão arterial. O sal é o causador da hipertensão arterial? Olha, eu já estava à espera dessa pergunta. Bem, quando estamos a falar de sal, é importante que as pessoas aí em casa entendam que sal é um grupo químico. Existem vários tipos de sais. O sódio é um dos sais. E é o sódio, né, que está na base das causas de hipertensão. Porque quando o sódio é retido na célula, o líquido é retido na célula. Quando o líquido é retido na célula, a tensão dispara. Doutor, repete. O sódio, não sei como é. Repete essa questão. Eu disse que quando estamos a falar de sal, okay, existem vários tipos de sais, porque sal é um grupo químico. Pois. Ok? O sódio, cujo sódio faz parte desse grupo químico. Exato, de sal. Ok. Então, o sódio, quando retido na célula, quando retido na célula, tem vários fatores que podem causar isso, vou explicar já daqui a pouco. Pois. Também a célula retém água. Na verdade, isso se explica através de um processo chamado de osmose. Exato. Que a água sai. Na presença de sal, a água sai do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Exato. Certo. Então, acontece também na célula. Quando a célula retém o sal, que é o sódio no caso, né? Especificamente o sódio. Pois. A célula retém água, retém líquido, o indivíduo fica com problemas de urinar. Ok? Significa dizer que esse indivíduo vai ter uma subida na tensão. Por quê?
Porque o sangue é fluido. Pois. Exato. Quando a água foi retida, os fluidos ficam comprometidos. E o sódio, doutor, é hidrossolúvel? Bem, o sódio também é um sal. Ok. É um sal. Certo. É um sal. Não, uma vez que nós conseguimos ver o sal como ele, né, no tecido material, ou seja, ele é material e conseguimos palpar, né, mas depois de colocar, né, na água, acaba de ser né, dissolvido. Não? Sim, dissolvido, sim. Mas a minha pergunta é, o sal como ele dissolve, né, na Sim. água, e o sódio é hidrossolúvel ou não? O próprio Bem. sódio, que é uma substância, né, ele é hidrossolúvel ou não? Ele é hidrossolúvel. É hidrossolúvel. Sim, Tá bem. Todo Doutor, sal é hidrossolúvel. ok. Doutor, então a resposta é: o sal é causador da hipertensão arterial? Não. Por favor, vou explica explicar. eu. Não sei. Por isso é que o tema é Pois, conceitos revolucionários, né? certo. Pronto, fez um estudo epigenético, ok? Porque tem a genética, que os especialistas são os geneticistas, e tem a epigenética. A epigenética é uma ciência nova, muito jovem. Essa ciência visa estudar a influência que a genética tem e como essa influência pode mudar o comportamento genético de cada indivíduo. O que significa dizer, fez-se um teste e descobriu-se que nem todo mundo, por causa da expressão genética, nem todo mundo que usa o sódio tem os picos da hipertensão. Um exemplo prático. Vamos ver duas lógicas. A primeira é, tu vais para o médico te consulta, e depois do médico te consultar, o médico te diagnostica a hipertensão. Ele vai prescrever aí os antihipertensivos e não só. Esse antihipertensivo que ele ele vai tirar o sal, certo? Certo. Ele retira o sal. Certo. Mas depois dele retirar o sal, a hipertensão baixa. Claro que não. Por quê? Se você já tirou o sal. Ok. Esse é o primeiro promenor. O segundo promenor é que existem pessoas, ou seja, que têm características genéticas específicas que o organismo dele não, ou seja, não lê o conteúdo de sal, o conteúdo químico do sal, como um conteúdo nocivo. Então não espara, não eleva a atenção. Doutor. Por isso existem muitas pessoas que consomem sal. Estou a falar do sódio, porque nós quando estamos a falar de sal, temos que separar as coisas. O sal, aquele sal que nós, sal de mesa no caso, o sal de mesa, Certo. aquele é o sal refinado, aquele não presta para nada. Estamos a falar do sal integral, aquele que você tira para o mar, vai lá fazendo a lavagem e tudo mais. E você É mesmo usa. aqui onde eu quero chegar, Exato. doutor. A questão do sal, o doutor falou do sódio, né? Sim. Mas há um nome que sempre se fala, do iodo. Iodo. E diz-se que esse sal é o sal iodado e este não, Uhum. né? E pronto, penso eu que o conselho que se dá é o sal iodado, né? E é mais bom. E eu me lembro quando era mais menino, né? Falava-se que esse sal que vem diretamente do mar e comendo aquele Traz sal bolso. e pronto, muita informação que vem por ali. Mas isso aqui é questão comercial? Ou então é mesmo verdade que o sal que vem diretamente do mar não se deve consumir? Bem, isso é um mito. Ok? Por que eu digo isso? O que as pessoas têm na mesa, no sal refinado, não é iodo, é iodeto. Iodo e iodeto são coisas diferentes. Quimicamente falando, são coisas diferentes. O iodo é tão essencial, por exemplo, para função neurológica. Um indivíduo que tem desequilíbrio no iodo vai ter desequilíbrio nos neurônios. E se tiver desequilíbrio nos neurônios, vai ter desequilíbrio insulínico. Se tiver desequilíbrio insulínico, o indivíduo vai ter os picos de glicose. Por isso é que muitos pacientes com hipertensão A tendência a tendência é desenvolver a também diabetes. Ok, Exato. ok. Então, quer dizer que o que temos na mesa, aquele sal, é iodato. Aquele é iodeto. O iodeto. Exato. E o que vem do mar, o integral, Aquele é integral. Aquele não tem só iodo. Ok. Aquele tem mais de 45 minerais. que coisa, né? Exato. Ok. Tanto é que
faça um teste. Você que é hipertenso na tua casa, faça um teste. Compra sal integral, ok? Estou a dizer sal integral, não é qualquer sal. Vai no mercado e compra sal integral. Está mesmo escrito lá, sal integral. Pega meia colher de sal integral, coloca num bidão de 1,5 litro de água, mexe, vai agitando e vai bebendo todos os dias. Você que é hipertenso, depois começa a medir a tua tensão, vai ver como é que a tua tensão vai ficar. Okay. Em vez de subir, vai baixar. Por quê? Porque naquele sal também tem magnésio. E o magnésio está na base da regulação sistêmica. Exato. Então o indivíduo que consome sal consome sal onde tem todos os minerais, vai ter o pico da hipertensão. Como assim? Se temos lá elementos que regulam a função sistêmica do organismo. Então, doutor, no sal também encontramos o elemento chamado magnésio, não é? Bem, o magnésio é um sal também. Certo, ok. Sim, também não, mas estou a falar da integral. Não, estamos a falar. Sim, também tem magnésio. Okay. No sal integral agora também tem magnésio. Agora a minha pergunta é, no sal de mesa, não tem magnésio? No sal de mesa? Esse é refinado? Não, não, porque eles retiram. Ok, aquilo passa por um processo de refinação. Certo. Ok? O que aquilo tem mais é cloro. Ok. O sal mais concentrado nesse sal de mesa é o cloro. E excesso de cloro causa muitos problemas, inclusive demência. Algumas pesquisas apontam para causa de Alzheimer, Parkinson, problemas degenerativos cerebrais. Certo. Amnésia, ou seja, estão causados por causa dessa substância. Doutor, o nosso tempo já lá se vai, então temos muita coisa temos alguns minutos ainda que nos restam, mas estamos já a chegar na fase derradeira, nos minutos derradeiros do programa. Sim. Doutor, queria saber agora, vem aquela pergunta, será que para o indivíduo se aperceber que está com uma hipertensão arterial, uma vez que quando o doutor partilhou comigo o tema, tentei investigar um pouquinho. Sim. E diz que é uma doença que pode, né, silenciosa. Sim. E existe muita gente que é hipertenso, mas não sabe que ele é hipertenso. Exato. E eu queria saber, doutor, a única forma de diagnosticar, ou seja, de um indivíduo saber se é ou não hipertenso, é por intermédio desse aparelho, e se é por intermédio desse aparelho, será que o número do pico alto, repetindo várias vezes, da própria pressão arterial, é já, na verdade, esse indivíduo tido como hipertenso ou não? Boa pergunta. Bem, algumas coisas que vou falar que vou repetir porque já respondi. Vamos começar com o que disseste, doença. Hipertensão não é doença. Hipertensão é uma condição, é um estado. Okay. O indivíduo está hipertenso. O indivíduo não é hipertenso. Mas, doutor, então temos que saber quais são os factos causais. Mas, doutor, ela não tem cura? Não, vamos chegar lá, se preocupa. Então, uma coisa que tem causa e as causas são tratáveis não tem cura. Mas é assim que é dito. E temos, Bem, temos na praticidade, muita gente anda com analopril, captopril e todos os outros antihipertensivos e vão indo bebendo essa. E outra coisa, esses analapril e captopril estão a sofrer risco de saírem do cardápio terapêutico da hipertensão. Vou dar um exemplo. Quando falei do desequilíbrio intestinal, como você pode equilibrar os seus intestinos para evitar ou prevenir a hipertensão? Através de probióticos e prebióticos. Se você usar antibióticos, você vai destruir a tua flora intestinal. Você vai desenvolver problemas genéricos. Doutor, me responde lá. Tem ou não tem cura a hipertensão arterial? É isso que eu estou a te explicar. Se existem vários fatos causais que estão ligados a patologias, por exemplo, desequilíbrio hormonal, o ácido úrico também é uma das causas da hipertensão, porque o ácido úrico faz o quê? Ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esse sistema, quando está ativado, o que acontece? O indivíduo rete sódio na célula e rete líquido, o indivíduo dispara com a tensão. Se eu conseguir tratar o ácido úrico, conseguir controlar essas coisas todas, eu tenho a tensão tratada. Eu tenho a hipertensão do indivíduo tratada. Se eu conseguir regular a questão hormonal do indivíduo, eu tenho o indivíduo tratado. Se a causa for hormonal. Doutor, vamos lá. Exato. A única forma de diagnosticar é esta forma? Não.
quando eu coloco, por isso que eu disse, a abordagem é mesmo revolucionária. Pois. Antigamente pensava-se que basta medir a tensão, mapear o indivíduo. O indivíduo, ou seja, o médico conseguia tirar diagnóstico disso. Mas hoje, por causa de vários fatores que podem causar a hipertensão, o indivíduo não se baseia só na medida. Ou seja, porque eu disse aqui, né? Certo. Hipertensão é um estado. Como é um estado, o indivíduo mede e vê que a hipertensão está no pico. Tem também aquela questão que eu falei há pouco tempo, que tem a ver com o estado emocional do indivíduo. Porque já lidei com vários pacientes que tinham a tensão 14 até 16. A máquina não estava estragada. Tinham a tensão até 16, mas não tinham nenhum sintoma de hipertensão. Nenhum sintoma de hipertensão. E indivíduos que têm uma tensão baixa, nenhum sintoma de hipotensão. O meu caso. Eu, se a minha tensão subir para 11, eu começo a ter problemas muito sérios. Ok. Então, é importante nós percebermos que existe uma nova abordagem científica para o diagnóstico da hipertensão. Temos que ver a hipertensão como uma doença multifatorial, não simplesmente como uma doença que tem como principal causa o sódio na presença, ou seja, o sódio, retenção de líquido. Não é só isso. Você sabia que até o sistema imunológico pode influenciar A hipertensão? Por quê? Porque os monócitos e os linfócitos T, quando na corrente sanguínea, eles podem agir de forma contrária ao esperado. Criar, ou seja, lançar citocinas, que são citocinas inflamatórias. Estamos a falar do TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Eles lançam isso para a corrente sanguínea e pode fazer o quê? Pode desencadear inflamações nos vasos internos, ou seja, internamente nos vasos sanguíneos, nas artérias, e pode inflamar e causar a hipertensão. Então, o indivíduo que está a fazer o tratamento da hipertensão tem que não somente consumir medicamentos adequados, baseando-se na causa, porque hoje o indivíduo é visto de forma individual. A ciência agora está a estudar a hipertensão do indivíduo, não a hipertensão geral. Todo mundo toma captopril, enalapril e tudo mais. Não, isso já está passado. Agora é a medicina personalizada. O indivíduo veio, estuda-se a causa. É o intestino. Trata-se o intestino, resolve-se a hipertensão. É hormônio, trata-se o hormônio, resolve-se a hipertensão. Quer dizer, combater a causa. Exatamente isso, porque tudo tem hipertensão. que ter uma causa. Tem, Você não pode me dizer que, se você está me dizendo que isso é uma doença, tem que ter uma causa. Certo, certo. Essa doença está vindo onde? Yeah. Doutor, agora, diz lá ao telespectador, uma vez que a hipertensão arterial, a única forma não é diagnosticada pura e simplesmente aqui, quais são os seus reais sintomas, né? Uma vez que já, quando ele se manifesta em alguém, né? Quais são os sintomas principais? Bem, a hipertensão arterial é uma doença sistêmica na nova abordagem. Pois. Ok? Então, os sintomas mais conhecidos da hipertensão Certo. é dores de cabeça, tontura, muitas das vezes problemas urinários, e não só, né, dor de cabeça, tontura, insônia, essas coisas todas. Ok. Mas, baseando-se na nova teoria ou nas novas teorias que estão a ser levantadas agora sobre a hipertensão, é importante nós entendermos que os sintomas das patologias causadoras da hipertensão também entram dentro do leque sintomático da hipertensão. Então é importante nós entendermos a hipertensão de forma holística. Não olhar na hipertensão só como um problema dos vasos e do coração. Certo. Não olhar na hipertensão só como problema do coração e dos vasos. Olhar para a hipertensão como um todo. E nós vamos ver. Se nós tratarmos o indivíduo como um todo, nós obteremos resultados muito positivos. E a terapia, essa terapia que nós conhecemos da hipertensão, que é uma terapia muito evasiva e agressiva, que tem muitos efeitos colaterais, daqui a pouco será tirada do cardápio médico. Ok. Telespectador, é muita coisa, doutor. O doutor tem muita coisa para nos informar. Só quero aqui garantir ao doutor que serás mais convidado. Aqui é a tua casa.
porque do jeito que estás a abordar o tema, está a ser um tema convidativo e prestativo também. Doutor, em gesto de conclusão, né? O que é que tens a dizer, né, relativamente ao tema? Bem, E também alguns conselhos, né? Exato. Eu gostaria de terminar com dois pensamentos. Um é muito antigo e é bem conhecido, sobre Hipócrates. Hipócrates dizia: faça do teu alimento o teu remédio. E o outro é de Laís Ribeiro, onde ele diz que cuida da tua saúde para que não tenhas que cuidar da tua doença. Ok? O que significa dizer que é importante nós prestarmos atenção quais são os métodos ideais para que eu tenha saúde. Porque hoje as pessoas esperam ficar doentes para tratar. Então a dieta, uma nova dieta padronizada, que é uma dieta cetogênica, foi padronizada para o tratamento da hipertensão, que envolvem vegetais, verduras, essas coisas todas, alimentos integrais, que estão na base preventiva da hipertensão, como também entram dentro do processo do tratamento. Então, numa abordagem dietética, poderia aconselhar os indivíduos a evitarem consumir gorduras, consumir fritos, são alimentos que endoecem o corpo, adoecem o corpo. Consumir esses fast food, esses gasosas, dormir na hora adequada também é importante, fazer consultas periódicas e evitar no máximo remédios. Ok? Porque também podem desequilibrar e você pode se tornar um hipertenso eterno. Pois. Exato. Está bem. Prontos, nós agradecemos, né, novamente pelo convite e dizer que, doutor, aqui é a tua casa, né, e estamos felizes por estrear conosco este programa. E quando chegar em casa, faça também uma retrospectiva, assistir os nossos programas, convidando então os teus amigos, os teus colegas, se calhar, e também, se tens alguma coisa, se alguém quiser te procurar e receber algumas orientações, não sei como podem te encontrar para assim essas pessoas, na verdade, aprenderem de si. Sim, bem, podem ligar para mim através do meu contato pessoal, que é o 946 95 60 21. 946 95 60 21. Este é o meu terminal pessoal, podem ligar para mim para interagir através do WhatsApp, podem ligar para mim fazendo chamadas e eu vou atender essas pessoas. Que bom. Sim. Muito obrigado, Dr. Walter. Também um obrigado a si, que nos acompanhou desde a primeira hora até este preciso momento. Caminhou conosco durante os 45 minutos, dizer que você é bem-vindo, você que faz com que esse programa tenha vida, aqui na TV Vida, Nova Vida. Então aqui na TV Nova Vida você vai ter mais vida, porque conforme eu disse na minha nota introdutória, que a saúde é o bem que não se compra, não se vende em qualquer lugar. Então cuide de si e dos teus e até lá, um abraço.